Muito bem-vindos novamente ao nosso curso e ao capítulo 2, um novo modelo ou uma nova paideia. Aqui eu te proponho uma reflexão. Antes de mais nada, vamos entender o conceito de paideia para os gregos. Para eles, a palavra indicava uma relação de pai com a criança, ou seja, a criação dos meninos. Mas, como veremos, este significado inicial da palavra está muito longe do elevado sentido que mais tarde adquiriu, que eu já mencionei no capítulo anterior, se vocês se recordam. Peço então que você se remeta ao seu guia do aluno, material muito importante de acompanhamento durante as videoaulas, para que você acompanhe o meu raciocínio e esta aula expositiva, ok? Faça sempre uso do guia do aluno. Conforme estudamos na unidade 1.2 do guia, a paideia era a denominação do sistema de educação e formação ética da Grécia Antiga, que consistia em um treinamento das faculdades físicas e mentais, de modo a produzir uma ampla perspectiva intelectual, madura e esclarecida, combinada harmonicamente com o máximo de desenvolvimento cultural. Então, como podemos observar, vai além do que o próprio nome indica, relação pai e filho, educador-educando. É a relação de um ser experiente, amadurecido e apto socialmente a transmitir essa alta cultura para uma nova geração, a fim de produzir, assim, a continuidade e a perpetuação desta alta cultura, assim desenvolvida. Muito bem, conteúdos para uma nova paideia. É tempo de uma nova paideia, como anunciam Sescon e Nodari. Os autores acreditam que é chegado o tempo de resgatarmos aquilo que os gregos acreditavam. Por quê? Os autores consideram, assim como considero e outros pensadores também o consideram, que toda atitude de resgate do conhecimento humano que perdura ao longo dos séculos e, portanto, clássicos, é uma atitude extremamente inovadora e, portanto, de vanguarda. Não existe nada mais de vanguarda do que pegar ou resgatar conceitos e práticas que funcionaram, deram certo comprovadamente e lhes dar uma nova roupagem, uma nova adequação para o nosso século, para a nossa sociedade, que demanda, que busca por esse indivíduo, por esta pessoa equilibrada. Eles propõem que as instituições educacionais, os movimentos educadores devem elaborar para as novas gerações uma proposta formativa global, ao mesmo tempo plural e democrática. Vale lembrar que este é um pensamento, inclusive, de Edgar Morin, um dos importantes pensadores da filosofia da educação. Aconselho vocês também que investiguem a respeito de Edgar Morin neste sentido, no que diz respeito a uma visão menos fragmentada do conhecimento e das disciplinas. A outra proposta que os autores fazem é que haja uma visão ampla, tão necessária ao século XXI, já que no século XXI integramos a tecnologia ao processo de ensino-aprendizagem e muito mais que isso, a figura da inteligência artificial, que vale a pena também você investigar a respeito, e nós propomos no guia do aluno um estudo de caso ou um guia de leitura no qual você pode se debruçar sobre esse assunto de forma um pouco resumida e, se o desejar, pode expandir a sua investigação. Afinal, lembra-se que nós te incentivamos a uma postura autodidata no capítulo anterior? E avançando, os autores também dizem que nenhuma sociedade humana pode ignorar a necessidade de uma paideia, mesmo implícita. Ainda que não adotemos o nome paideia em nossos tempos, por necessidades sejam quais forem, mas não podemos negar a sua necessidade implícita, ou seja, podemos dar um outro nome, mas implicitamente são os mesmos princípios norteadores da antiga paideia, a busca de um ser humano completo, pleno, autorrealizado. Gostaríamos de apresentar mais a fundo a explicação que os autores dão acerca da paideia. Na verdade,
Uma paideia é uma síntese de valores culturais e espirituais, um patrimônio de civilização que se herda e que cada geração se empenha em tradere, do latim entregar, colocar, apresentar, confiar, pôr à disposição, transmitir. Em transmitir a sucessiva, geração sucessiva, para ajudá-la a crescer em humanidade. Ou seja, a tradição ela é extremamente importante. Mesmo que desejamos ser vanguardistas ou futuristas, não podemos abrir mão do nosso aspecto mais importante e relevante, que é o nosso senso de humanidade. Disso não podemos perder de vista. E a proposta dos autores é que cresçamos nesta visão de valores que integrem os elementos culturais e espirituais, que é um verdadeiro patrimônio da humanidade e que fez com que a nossa civilização avançasse como tal. A nossa civilização ocidental deve a sua origem e deve a sua manutenção aos gregos. Para os autores, não pode haver uma proposta educativa global sem uma paideia, sem um modelo global de formação do homem numa dada civilização e época histórica. Para ilustrar esse seu ponto de vista, Sescoi e Nodari nos apresentam a tradução de um trecho explicativo da paideia, do filósofo e pedagogo italiano Edivandro Agazzi. Sescoi e Nodari nos apresentam a tradução de um trecho explicativo da paideia, do filósofo e pedagogo italiano Evandro Agazzi. Um quadro de referência cognoscitivo e valorativo capaz de inspirar um ideal de existência individual e coletiva, quadro de grande complexidade, pois deve resultar do conjunto de todos os instrumentos cognoscitivos, realizativos, expressivos e de atribuição de sentido ao qual uma determinada cultura dispõe e que mudam no decorrer da história. Em especial, cada paideia inspira o tipo de educação que uma certa civilização põe em prática, mas também é fortemente dependente da própria educação. Ou seja, a educação precisa da paideia e a paideia precisa da educação. Uma é a base e a sustentação da outra. Educação sem paideia, educação sem tradição, é uma educação vazia, focada apenas em atingir objetivos fragmentados, objetivos que não dignifiquem ou humanizem a pessoa. Já quando estes princípios são postos em prática dentro da educação, nós atingimos então o objetivo da paideia, que é esse aspecto da universalização, da humanização do indivíduo, tornando-o apto ao convívio em sociedade devido ao seu equilíbrio interior e seu equilíbrio e sua relação com o mundo que o circunda. E deixo para você, como dica de leitura, um texto complementar que você encontra no Guia do Aluno, facilmente acessível, e te encontro na próxima aula. Para falarmos de um novo modelo ou uma nova paideia, vamos pensar um pouquinho a respeito do que temos em mão hoje, dos nossos modelos aplicados na educação. É deste tema, é deste assunto que nos debruçamos agora no item 2.2, modelos de educação existentes. E proponho que vocês não apenas leiam sobre estes modelos, mas reflitam sobre a eficácia deles e ponderem a questão da paideia, da nova paideia, se ela se aplica e o que ela poderia fazer por estes modelos existentes. Bem, o primeiro modelo que nós temos é a teoria ambientalista, que entende a aprendizagem como sendo uma grande medida decorrente do ensino e de ambientes formais de transmissão do conhecimento, historicamente sistematizado. Nessas teorias, a aprendizagem é consequência da ação das pessoas que sabem algo ou sabem fazer algo e ensinam a outros aquilo que sabem.
Essa teoria se vincula à educação escolar. A segunda teoria é inatista, aquilo que é inato ao ser humano, está na própria natureza do homem. Compreendem a aprendizagem como sendo inata ao indivíduo, decorrente da atividade da própria pessoa que aprende. Atividades essas que englobam a observação e a imitação, a pesquisa, o estudo e a reflexão. São teorias que se vinculam ao conceito de autodidatismo e à ideia de que a aprendizagem decorre da capacidade intrínseca de uma pessoa. Por último, não menos importante, a terceira teoria é a socio-interacionista, que concebe a aprendizagem como a consequência direta da interação entre as pessoas. Interação que se manifesta por meio da troca de ideias, de diálogo, da discussão e da crítica. A aprendizagem é vista como uma consequência das relações estabelecidas entre o sujeito e o seu meio sociocultural. São teorias que priorizam a socialização. Como podem observar, essas teorias não são autoexcludentes como muitos propõem. Questiona-se essa necessidade de autoexclusão. Por quê? Quando pensamos no modelo de uma nova paideia ou de uma formação integral e menos fragmentada, precisamos aliar ou unificar as teorias em busca de uma teoria unificada. Porque cada uma delas, em si, traz uma verdade e traz princípios que norteiam a prática educativa. Portanto, se complementam e não se invalidam. Basicamente, as três vertentes não necessitam ser autoexcludentes, como eu disse há pouco. Na realidade, o que propomos aqui é um processo integrativo, global e humanístico, conforme apresentamos na unidade anterior. Vejamos alguns modelos de educação propostos na atualidade e analisemos se atendem essa demanda por uma nova paideia. Dentre as metodologias ativas, nós temos a prática da sala de aula invertida. Nesse modelo de educação, o que muda é a ordem da apresentação do conteúdo, assim como o papel do aluno e do professor na aprendizagem. Na sala de aula invertida, os alunos estudam conteúdo sozinhos, em primeiro lugar, e em sala de aula devem tirar as dúvidas com os professores e resolver os problemas propostos. Ou seja, aqui eu posso inserir modelos de resolução de estudos de caso, propor estudos de casos aos meus alunos, aos nossos alunos, a fim de que eles se preparem antecipadamente para aquela aula e utilizem a figura do professor como aquele que vai esclarecer as suas dúvidas e orientá-los nas suas buscas pelas respostas, não meramente como aquele formador de opinião, mas aquele que faz parte do processo, aquele que é o condutor do processo e, ao mesmo tempo, também participa como um guia, um orientador, portanto. Vale ressaltar que estudos de caso estimulam em muito a capacidade crítica do indivíduo e do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Um outro modelo, a escola na nuvem, na prática os alunos são divididos em grupos e o conteúdo é apresentado por meio de perguntas e respostas, ou perguntas disparadoras. Os estudantes devem discutir com o grupo as respostas e chegar sozinhos a uma solução. Por fim, todos os grupos apresentam as suas respostas e elas são discutidas com toda a sala com a mediação do professor. Lembrando que o papel do professor nas metodologias ativas é sempre de mediador e que você tem este instrumento à sua disposição, a escola na nuvem, através do fórum. Aqui eu faço a advertência e te estimulo, participe do fórum em todas as etapas das atividades que ali estão propostas. Em todos os capítulos há perguntas que estimulam essa atividade do fórum em que há interação entre os alunos e a mediação do professor. Currículo flexível. Esse é um dos modelos de educação que já é realidade no Brasil e foi implementado há pouco tempo nas escolas
através da reforma do ensino médio. Nele, o aluno possui uma série de matérias e disciplinas disponíveis e pode escolher a de maior interesse para cursar dentro da escola, ou seja, aquela com a qual ele tenha mais afinidade e, portanto, vai desenvolver em maior plenitude o seu potencial ou sua habilidade inata. O modelo STEAM é um tipo de aprendizagem baseado em projetos baseado em projetos completos e interdisciplinares, que devem ser desenvolvidos pelos alunos para viabilizar a aprendizagem do conteúdo. Ele é inspirado numa forma como as grandes universidades produzem a ciência e inicia o aluno nesse tipo de prática. Ou seja, o diálogo entre as disciplinas, combinar a disciplina, por exemplo, de literatura com física e química e assim por diante, promovendo aí uma discussão interdisciplinar. Um outro modelo é a educação democrática, portanto, ela chamada escola democrática, todos os alunos participam das decisões sobre o futuro da instituição, assim como os demais profissionais que atuam nela. Dessa forma, eles se tornam responsáveis pelo próprio futuro e pelo dos seus colegas. Eu deixo para vocês uma leitura complementar que vocês encontram no Guia do Aluno, chamado Método 300. É um método muito interessante de prática e metodologia ativa em sala de aula, tanto para o docente quanto para os alunos ou corpo discente. Investiguem a respeito e estimulem o seu professor a conhecer um pouquinho mais a esse respeito e a entrar na nossa onda das metodologias ativas. Olá, que bom que você está comigo aqui, continuando seus estudos, com o Guia do Aluno próximo para tirar as dúvidas, ir pausando na medida em que você identificar um termo novo ou uma ideia nova apresentada. É interessante você fazer uma pausa ou pausar o teu vídeo e recorrer aí ao Guia do Aluno e dar uma aprofundada no conceito que eu abordo aqui de uma forma um pouco mais sintética, mas que te ajuda a entender um pouco mais aquilo que o material escrito se propõe, se destina a te orientar. No item 2.3, falaremos a respeito do novo modelo ou de uma nova paideia. Formular algumas diretrizes para se pensar o tema do ensino e do aprendizado metodologicamente partindo da acepção da interdisciplinaridade. Assim, poder-se-á fugindo das fragmentares especializações do campo, recompor a arte do pensamento pedagógico, incluindo nela seus essenciais aspectos éticos. Desse modo, supomos possível estabelecer para professores e estudantes contemporâneos desse terceiro milênio uma nova e moderna paideia. Eu acrescentaria aqui um elemento que já mencionei antes nos vídeos anteriores, da multidisciplinaridade, tão necessária quanto a interdisciplinaridade. Por quê? A multidisciplinaridade, ela transcende o limite individual das disciplinas e as unifica num corpo único. E lembram-se que eu mencionei que no século XXI nós temos o uso das novas tecnologias e também da inteligência artificial. A inteligência artificial parte do princípio da multidisciplinaridade, onde investigadores e cientistas de vários campos do conhecimento trabalham em conjunto em busca de oferecer o máximo de experiência e de conhecimento validado científico possível ao seu alcance. A tarefa que muitos gestores universitários norte-americanos enfrentam hoje não é diferente da reforma educacional encarada pelos líderes políticos na Grécia Antiga. O mundo em que habitamos se tornou uma megalópole extraordinária e as universidades estão em uma posição única a oferecer um tipo de educação que melhor permita aos indivíduos se tornarem cidadãos globais ideais. Escusado será dizer que sua tarefa enfrenta muitos obstáculos. O que é surpreendente, no entanto, é que um desses obstáculos foi reforçado pelos próprios acadêmicos. Estou falando de debates contínuos e agressivos entre cientistas e humanistas. Um debate que recebeu muitas peças ultimamente,
como personagens como Steve Pinker, ao lado da ciência, e Gary Gutting e Leon Wesselister, do lado das humanidades. Essa é uma situação em que também os cientistas brasileiros se defrontam ou se confrontam a disputar a primazia ou qual a importância das ciências humanas ou das ciências exatas. Qual é a mais importante ou mais relevante? Ou a mais relevante? Ora, meus caros, todas as ciências são relevantes do ponto de vista e na perspectiva da paideia clássica, na perspectiva das artes liberais já mencionadas previamente. Logo, entrarmos neste embate só prejudica o processo que estamos inaugurando, a busca de uma nova paideia, de um diálogo multidisciplinar. E aqui no Brasil, como a questão é tratada? Para Boto, em seu artigo, ela procurou discutir a atualidade do conceito de paideia à luz do entrelaçamento entre o original referente grego, entre a referência grega original e a categoria operatória do que aqui nomeamos como ética em profissão. Lembram-se que mencionei na unidade anterior que no conceito de aprendizagem da paideia dos gregos, não só as disciplinas eram aprendidas, mas também princípios e, sobretudo, ética na formação do ser humano integral? Pois muito bem, a autora, ela levanta esta questão, que a ética em profissão se faz cada dia mais necessária. Tratou-se de um estudo que buscou formular algumas diretrizes para se pensar o tema do ensino e do aprendizado, metodologicamente partindo da acepção de interdisciplinaridade. Assim, poder-se-á, fugindo das fragmentárias especializações do campo, recompor a arte do pensamento pedagógico, incluindo nela seus essenciais aspectos éticos. Desse modo, supomos possível estabelecer para professores e estudantes contemporâneos desse terceiro milênio uma nova e moderna paideia, ou seja, integradora, multidisciplinar e aberta à reflexão e, sobretudo, com respeito ético à opinião do outro no processo da construção do conhecimento. Para ela, se compreendermos a didática magna de Comênios como o primeiro grande tratado moderno que no século XVII sublinhava o tema da educação, colocando a preocupação educativa no próprio cerne da referência do método, poderemos ler como uma das causas do atraso da instrução o seguinte: ela quer nos informar, a autora, que um dos motivos, das causas do atraso no nosso processo instrucional atual é que as disciplinas, por natureza, são conexas. Eram ensinadas sem atender às suas relações mútuas, mas mantendo-as separadas, ou seja, fragmentadas, como mencionei antes. Por exemplo, há aqueles que principiavam a estudar os primeiros elementos das línguas, ensinava-se apenas a ler, deixando-se para alguns meses depois o ensino da escrita. Embora todas estas coisas, ler e escrever, palavras e coisas, aprender e ensinar, devam ser feitas tão simultaneamente como quando se anda, se levantam e se abaixam os pés, quando se conversa, se ouve e se responde, quando se joga bola, se atira e se recebe, como já vimos lá atrás, nos seus devidos lugares. Ou seja, esta fragmentação, este separativismo é a causa do fracasso escolar. A partir do momento que admitirmos a necessidade da multidisciplinaridade, transcendermos as nossas fronteiras e buscarmos um processo de integração dos saberes, dos conhecimentos, e incluindo-se inclusive o aspecto ético em questão, atingiremos o nosso objetivo, que seria uma nova paideia para o século XXI, aos moldes daquela já preconizada pelos gregos lá no surgimento da civilização ocidental. Mas, em termos práticos, o que podemos fazer ou propor para a criação do estabelecimento de uma nova paideia? Seria trazer para o debate educacional
a interseção transdisciplinar do conhecimento, a intersecção transdisciplinar, ou seja, o cruzamento transdisciplinar do conhecimento, olhando para a sua pluridimensionalidade e interconexão, pela adoção na prática de uma nova postura colegiada. Na prática do convívio profissional partilhada, da troca e da sensibilidade para com os colegas e suas respectivas áreas em busca de construirmos pontes. Portanto, as áreas dos saberes devem se respeitar mutuamente e não se auto-excluírem. Aí, então, estaremos integrando os saberes e avançando como civilização. Te convido a refletir um pouco a este respeito em convívio profissional e partilha dos saberes, algo muito cobrado hoje pelas empresas. O profissional, hoje em dia, ele é buscado e captado pelas suas habilidades técnicas, sim, pela sua habilidade, seu coeficiente intelectual, sim, mas também pela sua inteligência emocional, pela sua habilidade em tratar com o outro, na sua interação social, na sua capacidade de negociação e, portanto, atingir o ganha-ganha, ou seja, que ambas as partes da discussão ou do cruzamento das ideias saiam ganhando, ou seja, cada parte envolvida na discussão contribua para aquela visão ou para a integração da visão que o outro tem do mundo. Então saem ambos de uma certa forma integrados e ao mesmo tempo saem partilhando seus saberes, concordando ou não, mas partilhando.